Saudações, ó bastiões! E aí, tranquilidade? Eu aqui na Beca, paletó hoje, combinando com a barba e o cabelo. Cinzinha, cinzinha. E aí? Eu também não vou pintar, não. Tem coragem, não. Pintar o cabelo, imagina, pega uma chuva. Pô, vergonha que eu vou passar. Sair pingando a tinta pela rua. Dá não. Aqui quem vos fala, Arnaldo Vergueiro, seu amigo, seu parceiro, seu bastião. Não é Sebastião, é o teu Sebastião, teu amigo. E hoje iniciando uma conversa do novo cenário do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre din-din. Sexta-feira, né? Dia da maldade, dia do pecado. Nada disso, é dia de trabalho e de investimento. Como investir, o que fazer da melhor forma para que você possa ter uma tranquilidade. E aí, gente, falando de investimento, a propósito, o nosso papo de hoje continua semana que vem. Isso aqui vai ser um bate-papo de toda sexta-feira. Como de toda segunda, a gente fala sobre uma área ali, a gente fala de política, da doença que a sociedade se encontra. Terça-feira, nós falamos de endividamento. Quarta-feira, nós falamos de educação financeira. Quinta-feira, ontem, nós falamos de quê? Tivemos um papo muito bom sobre empreendedorismo. E hoje, depois que você viu que a sociedade não está bem, você viu que você aprendeu a pagar suas dívidas, você saiu das dívidas. Na quarta-feira, você aprendeu educação financeira. Na quinta-feira, você aprendeu como gerar fonte de renda, que é o início do nosso bate-papo. Todos esses bate-papos terão continuidade no decorrer das semanas. E o papo aqui agora é buzina do Chacrinha, só acaba quando termina. E aí o bate-papo de hoje é sobre investimento. O que investir, quando investir, como investir. E aí, agora apresentado e já esclarecido, começando esse nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta para vocês que a ideia começa a ficar interessante. A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte: você tem dívida? Vou falar de dívida, que é um papo de terça-feira, mas eu vou dar uma ideia hoje, porque hoje o papo é sobre investimento. Você tem dívida? Tenho. Beleza. A quem pagar primeiro? E se você se tornar inadimplente, será que não é interessante? Olha que ideia, hein? Olha o que eu vou falar para vocês. Será que não é interessante, uma vez que você se tornou inadimplente, seu nome vai para o cadastro de inadimplentes ali, vai para o SPC, vai para o Serasa, e aí o dinheiro que supostamente você iria pagar em atraso com muitos juros, será que não vale mais a pena você investir esse dinheiro em algum investimento que você consiga ter um resgate rápido, para que o que vai acontecer? As instituições financeiras vão começar a te procurar. E aí entra uma brincadeira que as pessoas normalmente falam: se você se sente sozinho, se ninguém te procura, você não é percebido por ninguém, você sente que você não faz falta a ninguém, para de pagar suas contas. Para de pagar as contas, para tu ver como é que teu telefone vai ferver em cima da mesa. Mas essa brincadeira, ela foi para fazer uma reflexão sobre o seguinte: se essa despesa se tornou dívida, será que não é interessante a ideia de você pegar o valor que você... Porque na hora de te cobrar, em primeiro momento da dívida, ela vai vir com juros muito altos. Ó, tá te cobrando aqui uma dívida, o banco não joga para perder. E aí tem um detalhe, que é uma coisa que eu vou explicar melhor quando eu for falar terça-feira que vem sobre endividamentos. Kevin, por favor, anota isso. Terça-feira que vem, uma das coisas que é exatamente isso que eu vou falar agora. Quanto mais o tempo passa, menor é a expectativa do banco em relação a receber o valor. Porque quanto mais o tempo passa, esse prazo da dívida se aproxima de 5 anos. E com 5 anos, está extinta o quê? A cobrança. A dívida vai continuar internamente no banco?
Vai, mas no cadastro de SPC e Serasa, o teu nome sai. E aí, eu não estou dizendo que você vai esperar chegar a esse prazo, mas se você começar a pegar esse valor, um valor, e começar a fazer um investimento de, sei lá, aplicar ali num CDI, alguma coisa que vai te dar 1%, vai te dar alguma merrequinha ali, mas você vai investindo. E o banco está te cobrando. E você já começou. Esse é o primeiro conceito de investimento que nós vamos falar hoje. É o investimento com dívida. Você já parou para pensar que no momento certo, você tendo um dinheirinho, o banco vai chegar cheio de argumento para você. Ó, e aí? Tá te cobrando aqui, você tem que pagar, porque senão nós vamos te executar, vamos isso, vamos aquilo, vamos não sei o quê. E você tem um valorzinho lá guardado. Depois de um certo prazo, você pode chegar para o banco e falar: olha só, eu tenho isso aqui para pagar a vocês. Quanto mais próximo deste prazo de 5 anos da data da dívida, mais o banco vai tentar negociar com você. Por quê? Porque nós estamos, neste caso, falando de uma dívida sem garantia. Dívida com garantia, garantia imobiliária, não sei o quê, é mais difícil do banco negociar. Estou dizendo isso por experiência. O banco não costuma negociar isso, não. Mas quando você fala de dívida sem garantia, é uma briga no escuro para o banco. E aí, deu 5 anos, o prejuízo foi dele. Tanto que é uma coisa comum, vira e mexe, você entra lá no aplicativo do SPC, Serasa, você vê lá, você tinha uma dívida de X, ó, paga R$ 200 aqui e quita. Por quê? Porque a dívida tem uma coisa chamada prescrição. A prescrição da dívida é o quê? A dívida existe? Sim. Mas ela não pode mais ser cobrada por conta do prazo que a lei lá, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tem como previsão lá. Está lá, está escrito lá no código. Porque aí o que acontece? Com o prazo de 5 anos, aquele CPF tem que sair do cadastro de inadimplência. Se o CPF não sair com o prazo de 5 anos, cabe a você entrar com uma ação de danos contra os danos morais ali, e pode até ser danos materiais, se você for comprar alguma coisa e constar o teu nome lá fora do prazo, além do prazo de 5 anos. E aí o que acontece? Então, se você começa a poupar, começa a guardar dinheiro, num momento adiante, um momento oportuno, você tem uma pratinha para você poder negociar com o banco. Ó, eu tenho tanto. Aí, a propósito, como orientação, falo isso como educador financeiro, nunca façam, nunca façam parcelamento das dívidas. Você tem uma pratinha? Não, quero pagar à vista. Ah, não. O dinheiro que eu tenho é esse. Quer? Ah, não. Então tá bom. Vou esperar o momento propício. E continua guardando dinheiro. Continua juntando. Quando você começar a juntar dinheiro, que você começar a fazer isso, vocês lembram do papo que eu falei para vocês sobre dívida em relação à comida? Que eu falei com vocês ali sobre calorias. 2.000 calorias é o que eu gasto por dia. Estou comendo 2.500, vou engordar. Se eu estou comendo 1.500, eu vou emagrecer. Pega o mesmo conceito que nós usamos em relação ao endividamento quando nós falamos de comida, pega o mesmo conceito e leva para o investimento. Só que os elementos agora serão outros. Quando você falar de investimento, tira o investimento, a comida. Nós falamos de comida. Tá bom, tira a comida e bota a academia. E aí você vai falar, pô, tira a comida e bota a academia? É. Você malhando, você vai começar a ver resultado. Você vai começar a se sentir mais forte, você vai começar a se sentir mais disposto, você vai começar a fazer exercício físico, você vai começar a se sentir, por conta da educação financeira, que aí, no caso, você está falando da alimentação. Olha como é que os papos começam a interagir. E aí, eu tenho uma alimentação maneira. Eu estou indo para a academia, comecei a emagrecer. Comecei a ganhar o quê? Corpulência. Eu estou um garboso infante. Olha que graça, hein? Estou eu mais forte e mais resistente, porque aí eu melhoro a minha respiração, eu melhoro o meu coração, eu melhoro isso tudo. E se você entendeu o que é o endividamento, entendeu
a educação financeira e soube, de alguma forma, fazer ali o conceito de empreendedorismo para te ajudar a juntar mais riquezas, cara, você está começando a ganhar dinheiro. E aí você vai separar esses investimentos para quê? O de curto prazo, porque você precisa desse dinheiro com uma certa rapidez. Você precisa desse dinheiro com uma certa mobilidade, beleza? Você vai ter que botar num investimento de curto prazo. Por que o investimento de curto prazo? Porque o investimento de curto prazo é aquele que, num prazo muito pequeno, você consegue resgatar para pagamento de uma dívida. Então, para uma despesa emergencial. Então, se você estiver fazendo ali o trabalho de se acostumar, porque tem uma outra coisa nessa história, gente. Tudo é hábito. Nós levamos uma média de 1 a 3 meses para nos acostumarmos com hábitos. Fazer aquilo se tornar uma rotina é o lance da academia. Você começa a ir para a academia, tem dia que está chovendo, pô, tá ruim e tal, não sei o quê. Mas quando você começa a ver o resultado no seu corpo, e eu digo que muitas das vezes a balança não é a melhor referência, o cinto da calça é muito melhor. Por quê? Porque quando você começa a malhar, você começa a perder gordura, mas você começa a ganhar massa muscular. E o músculo pesa mais do que a gordura. Então, muitas das vezes, você vai estar vendo o quê? Pô, estou perdendo gordura. O tal do índice de massa corpórea, pô, tá melhorando. Mas eu não estou perdendo peso. Por quê? Porque eu estou ganhando massa muscular. Mas na hora que você botar o cinto vai te mostrar a verdade. Esse mesmo conceito a gente transfere para onde? Para o investimento. No início, você não vai ver resultado no seu investimento. Você vai começar a poupar de pouquinho em pouquinho. Quando você começar a perceber que você está lidando com juros compostos, que juros compostos são aqueles que são juros sobre juros, e é sempre em cima, o montante é sempre o mês anterior, e você começa a bota mais dinheiro, aí vem os juros daquilo ali e junta com o dinheiro que você botou. No mês seguinte, bota mais dinheiro. Você vai começar a se estimular na ideia de que pô, esse negócio de guardar dinheiro é maneiro. E aí você vai se sentir confortável, porque você, voltando para a academia, agora eu estou mais bonitão. Agora vai melhorar a tua autoestima na academia e você fazendo o investimento vai melhorar a sua autoestima financeira, econômica. Você vai se sentir melhor. A ideia de que, de repente, você tem um valor ali no investimento de curto prazo, que aquele dinheiro que está ali, ele serve para quê? Ó, aquele dinheiro ali, um investimento de curto prazo. É para uma emergência. Para uma coisa. Estou economizando por economizar. É uma coisa aqui que é normal. Nós precisamos gerar o conceito para as pessoas em aprender a investir, guardar dinheiro. Sabe por quê? Porque o ato de guardar dinheiro, nós temos que tratá-lo como se fosse um seguro. Aí vocês vão dizer assim, ué, um seguro? Mas o que isso tem a ver com seguro? E aí eu vou explicar uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no canal e eu vou falar novamente. Sabe quando você deve fazer seguro? Ah, quando? Bom, primeiro você deve fazer seguro sempre. Ah, mas por que você deve fazer seguro? Por um simples detalhe. Só dá merda quando não tem seguro. Você só entende a importância de um plano de saúde na enfermidade. São algumas coisas na vida que você só entende na necessidade. A primeira delas é quando é que o marido conhece a esposa? Na separação. Quando é que um irmão conhece o outro? Na partilha de bem. E quando é que um pai conhece um filho? É na velhice. E se em todas essas situações você estiver seguro, você vai encontrar muito menos problemas. E como eu falei, só dá merda quando não tem seguro. E aí, quando você começa a observar que você está juntando uma graninha, você começa a se sentir orgulhoso de você mesmo. Pô, cara, eu estou conseguindo guardar dinheiro. É o tipo do papo. Você já viu uma roda de amigos, as pessoas falarem, pô, cara, legal, pô, eu estou conseguindo guardar um dinheiro. Pô, e você não, realmente, eu também, pô, estou prosperando e tal. Você não vê esse tipo de papo? Você não vê esse tipo de conversa? Esse diálogo não é comum. É o tipo do papo que ninguém leva contigo. E aí você vai poder fazer isso
E da mesma forma que eu falei com você a respeito do endividamento, que é uma informação que você tem que ter, combinar, transpirar, compartilhar com a família, o investimento também. Porque na hora que a família, souber da existência de um investimento, é até mais fácil para você negociar no momento em que um filho quiser comprar algo que seja fútil, que seja supérfluo. É um outro conceito que eu vou falar na semana que vem a respeito de educação financeira. Eu vou falar sobre 3 coisas: sobre redução, substituição e corte de um determinado produto. É uma outra coisa que tem tudo a ver com a educação financeira. Por exemplo, eu tenho 4 canais de TV pela internet. Baixa para 2. Isso aí é o quê? É uma redução. Eu estou malhando na academia tal, muito cara. Vou malhar na outra, um pouco mais barato. Substituição. E tem um outro conceito, que é o corte. O corte é o último. Não vou mais comprar isso aqui. Por quê? Porque não temos condições nesse momento. No momento mais adiante, pode ser que a gente volte a comprar. Mas nesse momento não é importante. Nós precisamos focar naquilo que é importante. Então, transferindo esse conceito da educação financeira, a gente pode vir aqui onde? No investimento e falar sobre isso com a família. Não. O dinheiro está ali, está sendo investido. É a arte de saber dizer não. E quando esse dinheiro começar a gerar ali, seja ele o investimento de curto prazo, ele vai render pouquinho. Mas você está guardando, é um cofrinho remunerado. E aí, quando você for fazer um pagamento dessa dívida bancária num acordo lá na frente com o banco, você vai conseguir um bom desconto. Você vai ter um bom retorno. E aí, para isso tudo, você precisa se fazer algumas perguntas. Primeira pergunta é, como já foi dito, você tem dívida ou não? Segunda pergunta, você tem fundo de reserva? Também já chegamos à conclusão que não. E a terceira é a seguinte, como foi dito, que educação financeira não é só uma planilha e um bate-papo com um coach. Mas você sabe qual é a tua despesa real por mês? Você anota tudo que gasta? Você sabe o que é despesa fantasma? Que interessante, né? Despesa fantasma? Despesa fantasma é aquela despesa que sai da sua conta e você nem percebe. Quer um exemplo? Você foi na rua, parou para fazer um lanche, gastou R$ 20, saiu do teu orçamento. Mas você contabilizou isso? Isso é uma despesa fantasma. Shopping de final de semana está lá no teu cartão, você vai ter que pagar. Mas você parou para separar aquilo? Você tem o controle? Primeira coisa que você tem que ter para você poder resolver o seu endividamento, para você poder ter educação financeira, para você poder ter empreendedorismo e para você poder investir, você precisa ter controle. Desde terça-feira eu estou falando com vocês sobre controle. Lembra do papo do saber dizer não? Pois é isso aí. E aí, quando você chega nessa situação, você precisa saber quanto é que você gasta realmente por mês. E aí vem a pergunta: vou investir em quê? Aí vem os nomes dos doutos, dos economistas, dos homens que falam difícil. Tesouro Selic, CDB, com liquidez diária, fundo de renda fixa, renda variável, mercado de ações. Gente, isso é uma conversa que nós vamos ter ao longo do tempo. Nós estamos começando a engatinhar. Não queiram correr agora. Gente, só tem uma coisa que eu queria falar com vocês, pelo amor de Deus. O que eu vou falar agora é em relação à legalidade. Quando as pessoas falarem em criptomoeda, em Bitcoin, mais ou menos, a mesma coisa ali, eu só tenho uma coisa para dizer. Quando eu disser, vocês vão entender qual é o meu posicionamento e daí por diante vocês concluam o que vocês quiserem. O Bitcoin garante, 20, 30% ao mês. Olha só. Não existe legislação que dê amparo ao Bitcoin, né, a criptomoeda, no Brasil. Não existe legislação que garanta isso. O que é recomendável para quem queira realmente fazer investimento nessa área é que nunca invista nada superior a 10%
do valor que você vai investir. Sabe por quê? Porque é igual o seguro. Lembra que eu falei que a gente faz seguro porque só dá merda quando não tem seguro? Pois é. Se essa porcaria desse Bitcoin der algum problema, como vira e mexe você vê que tem pessoas que vão presas são crimes contra a tributação, uma série de coisas. Se você perder o teu Bitcoin, porque você também pode perder, porque tem um detalhe: quanto maior o risco, maior a taxa de juros, para cima ou para baixo. Recomendo que, inicialmente, sejamos todos conservadores. Investimentos que mantenham os nossos pés no chão. Ah, eu sou um cara arrojado. Não seja. Se você for arrojado agora no início, você corre um risco, você ainda não sabe andar, você tá engatinhando. Você não pode querer correr. Então, já deixei bem claro que eu, Arnaldo, com a formação acadêmica que eu tenho na área de economia, eu tenho muito receio de Bitcoin, de criptomoeda, eu tenho muito receio, porque você não tem amparo legal para isso. E é uma coisa que é uma bomba, isso pode explodir a qualquer momento. Você começa a entender que, como nesse primeiro bate-papo, para a gente já estar caminhando, estamos nos encaminhando para o final, para vocês não esquecerem, o investimento de curto prazo. O que é o investimento de curto prazo? Você vai trabalhá-lo por um período de até um ano. O período do investimento é de um ano e você vai usá-lo ali como um fundo de reserva. Na verdade, ele é o investimento de curto prazo, que é no máximo um ano, vamos considerar assim. Você vai botando dinheiro lá. Eu tenho CDBs aí que hoje me dão mais de 1% ao mês. Investimento de um ano. O dinheiro fica preso e você, pô, legal. Quando você acostuma a fazer isso, é o papo da academia, você começa a ver resultado. E esse investimento de até um ano, eu fiz uma pequena confusão aqui, eu já vou esclarecer. O fundo de reserva é um investimento que você faz para você resgatar em 48 horas. Você tem pressa. Esse é o fundo de reserva. O investimento de curto prazo é um investimento que você vai fazer em até um ano. Vai ter uma remuneraçãozinha ali, por volta de 1% e pouquinho. Teu dinheiro vai ficar preso por um ano. Mas quando é que você vai fazer o início do teu investimento no teu investimento de curto prazo? Depois que você tiver o teu fundo de reserva pronto. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim, mas Arnaldo, quando é que eu vou ter meu fundo de reserva pronto? Primeira pergunta, você é funcionário público? Ah, sou. Então, a certeza de receber o teu salário, o teu vencimento, é grande. Você tem uma probabilidade muito grande de que no mês seguinte é certo do teu vencimento estar lá. Então, 3 meses de fundo emergencial, neste caso, já é o suficiente para você começar, você sair do fundo emergencial e partir para o investimento de curto prazo. Primeiro, 3 meses. Fiz ali meu fundo emergencial. Daqui para frente eu vou começar o investimento dos fundos de curto prazo. Médio prazo. Investimentos de médio prazo vão ter uma remuneração melhor. Eu gosto muito de fundo imobiliário, até mesmo por conta, o dinheiro fica preso, mas você tem redução de tributos por conta do fundo imobiliário. E outra coisa, a respeito do fundo imobiliário. É uma coisa que eu falo de cadeira. Hoje, se você tem um investimento de curto prazo, de médio prazo. Você tem quanto no investimento de médio prazo? Eu tenho 500 mil. E tem um apartamento para você comprar de 500 mil, eu não te aconselho a comprar o apartamento. Porque se você pegar o dinheiro, colocar no investimento de médio prazo, esse investimento vai te render aí 1,2, 1,3 ao mês. E eu te garanto que o aluguel desse imóvel não chega a 0,5%. Então você ganha porque você consegue pegar, investir, depois de um certo prazo, você começa a tirar os rendimentos do investimento e você consegue pagar um aluguel e sobra dinheiro. Eu estou falando visando um investimento de médio prazo. Porque o que acontece? Hoje, o valor do aluguel de um imóvel
Falo isso porque eu também tenho formação na área de corretor de imóveis. Hoje, o aluguel de um imóvel, para quem tem o dinheiro, um imóvel de 500 mil, eu estou falando do aluguel, esquece condomínio e IPTU. Condomínio é serviço que é prestado para o imóvel. IPTU é despesa, que nós chamamos que é despesa do imóvel, que é aquilo que no direito todo mundo dá, o IPTU é próprio torrent, uma despesa do imóvel. Beleza. Mas o que eu estou querendo dizer é, o que você vai ganhar como rendimento do aluguel de um imóvel de 500 mil, não dá 3. E se você pega os 500 mil e você investe vamos dizer aí, num fundo imobiliário, num shopping interessante, você vai ganhar muito mais. Ah, mas o dinheiro vai ficar preso mais tempo. Beleza, mas você vai ganhar muito mais. Se você tem o dinheiro, eu recomendo que você faça um investimento e viva de aluguel. Sabe por quê? Porque nós não somos donos de nada, nós estamos aqui de passagem. E aí, o que nós precisamos entender? O que é melhor? Você deixar imóveis que, quando for vender, os caras vão jogar o preço lá embaixo? Ou você deixar dinheiro? É como na contabilidade. Se você quiser saber o que são as contas do ativo, olha lá, a liquidez é. Primeiro, a conta caixa. O que é a conta caixa? É dinheiro que eu tenho na minha mão. Segunda, conta banco. Ué, não é a mesma coisa? Não. Dinheiro no banco não está na minha mão. Se eu precisar pegar o dinheiro, um valor vultuoso, 3 horas da manhã, eu não tenho. Lógico que também não é recomendável você ter um valor vultuoso dentro da sua empresa. Mas é só para ter uma ideia de como a coisa funciona. Então, a ideia de você, tendo o valor, você vai economizar, que você não vai pagar escritura, você não vai pagar ITBI, você vai fazer uso do imóvel. Porque o problema é que nós fomos criados num conceito de sociedade do ter. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro. Eu tenho um carro que está parado aqui na garagem agora. No momento em que eu não estou usando o carro, o meu carro está consumindo o quê? PVA. Diferentemente, se eu reservar o serviço de um Uber, eu só pago pela utilização. Se você pegar, fizer um parâmetro do imóvel para com o aluguel e você fizer do preço de um carro refinado para com um Uber Black, você vai ganhar de juros aqui de um carro de 200, 300 mil. Se você botar 1% ao mês, você não consome R$ 3.000 por mês de Uber. Vamos começar a pensar nisso, hein? Vamos começar a pensar em investir. Esse é o conceito. E aí, quando você falar em investimentos de longo prazo, que são investimentos acima de 5 anos, porque o investimento, faltou falar uma coisa aqui. O investimento de médio prazo pode ser para a compra de um carro, pode ser para uma viagem, pode ser o projeto de uma cirurgia que não esteja amparada por um plano de saúde, uma cirurgia estética. No meu caso, não dá, né? Porque no meu caso, cirurgia estética é milagre. Mas vocês que são bastiões bonitos, vocês querem dar uma melhorada no visual? Eu quero me projetar. É a propósito, para hoje em dia, isso tudo tem consórcio, tá? Tem consórcio para festa. Minha filha está com 10 anos, eu quero fazer a festa dela de 15 anos. Com 10 anos, você começa a juntar. Você pode fazer um investimento de médio prazo. Está entendendo a dinâmica da coisa? Esse papo de hoje está um pouco mais longo, mas é muito interessante sobre isso. E o investimento acima de 5 anos, ele serve para quê? O investimento acima de 5 anos é para te ajudar na tua aposentadoria. Aí a gente vai conversar sobre mercado de ações. Mercado de ações, a gente vai dividir em mercado de ações nacionais e internacionais. Está entendendo? Nós vamos começar a visualizar essas coisas de uma maneira ampla, de uma maneira profissional, entende? E aí, meus amigos, estamos chegando na nossa reta final. Vamos começar a pensar na liberdade financeira. Vamos começar a pensar nesse planejamento financeiro. Você é um funcionário público, tudo bem, tu vai embora com o que você ganhou. Mas isso for um cargo público. Se for um emprego público, você vai ficar preso onde? No teto do INSS. Hoje acho que deve dar uns 7 e pouco, quase 8 mil. Tá bom, aí você era funcionário, você tinha um emprego público, ganhava 20.
Ah, mas aí eu tenho a contribuição que eu faço lá, que vai fazer a reposição do meu salário para eu ficar ali próximo do que eu ganhava na ativa. A conta não vai fechar. Se você fizer um investimento de longo prazo, mercado de ações, nós vamos conversar sobre isso tudo. O papo é longo, gente, mas é interessante. Nós vamos chegar lá. E é um papo de amigo. Aqui não é papo, eu não vou falar economês, não é a ideia. A ideia é falar de igual para igual. Somos todos bastiões, estamos todos no mesmo barco. E aí, gente, esse papo é para a gente usar o triplo C, curtir, compartilhar e comentar. Por quê? Você começa a entender que a liberdade financeira ela começa com planejamento. Primeiro de tudo, planejamento e controle. Se planeja, se posiciona, se controla. E uma coisa, gente, viver esperando um milagre não vai acontecer. O milagre que acontece é aquele que é oriundo do nosso trabalho, nosso oro. Esse é o nosso milagre, de todos os dias. Em breve, também teremos, como já foi dito por todos os outros assuntos, mas em breve teremos também um livro sobre investimentos, que será disponibilizado da mesma forma que os outros. Você não tem condição de comprar, beleza, você vai entrar no nosso site, você vai fazer um cadastro, depois que você fizer o cadastro, você vai receber o livro por e-mail de forma gratuita. Essa é a minha contribuição para que nós possamos crescer juntos. Se você tiver condição de pagar um pequeno valor, que é muito abaixo de uma despesa de noitada, e você puder comprar o nosso e-book, o nosso audiobook, que vai ser uma versão que vai estar disponível para você poder ouvir, até para te facilitar, vai ser muito interessante. Por quê? Porque você vai conseguir ouvir melhor, vai poder ter mais entendimento daquilo ali e vai estar nos ajudando, como já foi explicado anteriormente. E o livro físico, que tem um valor maior, você vai receber em casa, possivelmente os livros devam estar disponibilizados na Amazon. E aí, gente, com esse papo, nós fechamos a nossa primeira semana, onde nós estamos começando a pensar como empreendedores, como investidores, como pessoas que detêm educação financeira. Entendeu? E sem dívidas, mas torcendo para a melhoria dessa sociedade, porque tá osso. Ok, gente? Um bom bate-papo com todos no final de semana, aquela rodinha de amigos, tudo certo, vamos rir, vamos brincar, com moderação, porque agora o papo é guardar dinheiro. Vai se divertir? Tenta se divertir gastando pouco, que o negócio agora é economizar. Vamos começar. Lembra da história da cigarra e da formiga? É isso aí. Vamos começar a guardar dinheiro. Gente, um beijo. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta com o nosso trabalho suado. Um beijo. Tchau, gente.